Eu quero dizer a vocês que eu vou falar para os filhos. Você deve pensar assim, pô, mas olha, você só fala para os filhos? Tem gente lá dentro falando para os pais. Tá? Então, os papais estão lá dentro, né? Os irmãos estão lá, e a palavra lá é direcionada ao coração dos pais. Obrigado. Esta palavra precisa tocar o coração. Porque quando a gente fala de pai e filho, isso é um assunto tão delicado, tão sensível, que mexe tanto com a gente, que a gente precisa pedir a graça de Deus, a habilidade para lidar com questões de família. Não é simples falar de família. Eu sou educador, sou professor, lido todos os dias com jovens, adolescentes, e sempre que eu entro por esse viés de análise, de discussão, sempre que eu falo de cada família, sempre que eu falo do lar, aflora uma série de emoções, algumas delas confusas, perturbadoras, né? Uma vez eu entrei na sala de aula e só falei assim para os meninos, da alegria que no final de semana eu tinha estado com meu pai. E o meu pai era uma figura especial na minha vida, era um homem que me deu o nome dele, né? Aliás, eu não gostava do meu nome, não gostava, achava um nome feio, não sei porquê. Mas depois que o papai falou comigo que ele pensou em me dar o nome de Juvenal, eu achei meu nome lindo, né? Mas Juvenal é o nome do meu avô, que meu avô estava muito doente quando eu nasci. Eu estava com 1 aninho e meu avô faleceu. Meu sonho era conhecer meu avô. Meu avô, minha avó dizia que eu era o neto mais parecido com ele. Que antigamente eu pintava meu cabelo assim, eu dividia o cabelo aqui, uma parte para lá, outra parte para cá. A turma mais velha aqui, daquela época lá da Bonigico, deve lembrar. Você lembra, Márcia? Quando eu digo mais velho, não quer dizer que vocês são tão velhinhos assim, né? Mas Márcia era bem jovenzinha, lembra? O cabelinho repartido aqui do lado, né? Aí um dia eu resolvi que já ia para trás. Aí minha avó falou assim, não gostei. Ficou de mal comigo, porque dividindo o cabelinho de lado eu ficar mais parecido com o meu avô. Aí meu pai falou comigo assim, você vai ter uma demanda difícil pela frente, porque sua avó gostava de você com o cabelinho repartido. E meu pai foi um homem que me marcou muito pela forma objetiva com que ele lidava com os problemas. Ele era muito cuidadoso com a gente, muito presente, apesar de ser caminhoneiro, mas muito presente. E eu, como único filho homem dele, eu tinha uma atenção muito especial dele. Um dia ele estava bebendo a cerveja dele na mesa. Eu falei, pai, quando eu crescer eu quero beber igual a você assim. Ele falou, não, filho, isso aqui é para bebida para gente grande. Aí ele falou, eu falei, então quando eu crescer eu quero beber igual a você. Meu pai parou de beber. Nunca mais colocou um copo de cerveja na boca e nem levou cerveja para casa. Ele levava Guaraná e levava um Guaraná Coroa, na época, e uma cerveja. Nós só jantávamos quando o papai chegava em casa. A mesa era um ponto de encontro nosso. Eu ficava encantado com ele. Ele sempre trazia uma coisa para a gente comer. E aí, meu pai largou a bebida. Meu pai salvou a minha vida. Porque eu vi os meus tios, principalmente os tios dele, todos morrerem por cirrose, por causa de bebida alcoólica. Ele raciocinou, meu filho pode ter um gene, pode ter uma doença, que é o álcool. Então o papai parou de beber por minha causa. Até hoje eu vou à casa do meu pai e é o único homem neste mundo dos viventes que eu coloco o meu mundo interior em ordem. Quando eu estou ansioso, agitado, estar perto dele me acalma. Mas não foi sempre assim. Essa experiência mais íntima com meu pai, eu tive depois, há 10 anos atrás, quando eu já estava com mais de 40 anos. Meu pai sofreu uma cirurgia cardíaca e eu passei a última noite no hospital com ele. Antes da cirurgia.
A sensação que eu tinha é que meu pai poderia ir para a cirurgia e não voltar mais. Mas naquela noite, ele me contou como foi o começo da história dele com a minha mãe. Como ele se apaixonou com minha mãe. A oposição do meu avô, que não aceitava ele. Não queria nem dar pratinho de comida para ele. Meu pai era um homem pobre, da roça. Minha mãe era mulher urbana. Minha mãe tinha um corpinho de moça, miss. Tem uma foto deles dois em casa que é um contraste. Ela toda arrumadinha, o busto todo empinadinho, toda belezura, cinturinha, e ele com a camisa aberta assim, os botões fora do lugar, aquela figura. Mas como é que esses dois deram certo? Hoje eles andam dentro de casa, mãozinha dada. Quando ele vai ao banheiro, ela fica esperando. Quando ela entra no banheiro, ele fica esperando. Aí quando ela entra no banheiro, que ele demora muito, ela fica assim lá fora. Oval! Oval! Aí ele grita, eu não sou o Oval. Eu sou Norival. Mas Oval pode dar a entender que é Oval, né? Então eles são amigos até hoje. Então às vezes eu chegava na escola e contava. Um dia eu cheguei na escola e contei essa história minha com meu pai. Bem rapidamente. E quando eu acabei de contar a história, chegou um garotinho e me entregou um bilhetinho pequenininho assim, rasgado assim do caderno. Aí escreveu assim, professor, o senhor Bigode, o senhor Bigode, você adivinha tudo mesmo. Eu estou com sérios problemas com meu pai. Por isso, quando a gente fala em família, a gente precisa ter muito cuidado, porque vem à tona muitas coisas. A gente mexe com o emocional das pessoas e às vezes você, sem perceber, você está abrindo a tampa da panela de pressão com ela no fogo. Isso é um perigo, né? Mas eu quero falar com vocês aqui hoje algo para o coração de vocês. Eu não vou forçar a barra em nada. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas o tema do nosso seminário é restaurando corações feridos. E se o ninho, o lar, é o lugar mais maravilhoso para a gente estar, é também o lugar onde mais somos machucados e feridos. Pessoas significativas vivem conosco dentro do lar. Mas são essas pessoas, são as que mais amamos, mas também são essas pessoas que mais nos machucam, que mais nos ferem. É impressionante a quantidade de gente machucada e ferida por causa das relações familiares. Essa camisa que eu estou vestindo aqui, aliás, eu nem lembrei disso na hora, lembrei agora. Eu ganhei de uma aluna que agora, no início do ano, o pai deixou a casa, o pai é militar, e deixou a casa. Deixou a casa fazendo um estrago devastador dentro da casa. Ela já é uma aluna reprovada desde o ano passado, quando os pais começaram a brigar, ela desistiu de estudar, vinha, voltava e reprovou. Agora, maranata. Ela é branquinha, tem um olhinho verdinho que parece um verde esmeralda. A menina é simplesmente linda. Mas eu não consigo ver aquela menina sem estar com os olhos umedecidos pelas lágrimas. Sempre. Eu entro na sala de aula, daqui a pouco ela está com os olhinhos cheios de lágrimas. É uma coisa impressionante. Eu perguntei para ela, falou, por quê? Eu queria tanto que meu pai fosse um pouquinho parecido com você, professor. Um homem duro, um homem arrogante. Estou tão machucada com essas coisas todas.
Um dia nós conversamos uma aula inteira, e quando acabou a aula eu fiz um barquinho. Enquanto ela falava, eu fazia dobradura, fiz um barquinho, e falei: leve esse barquinho para casa no final da conversa. Coloque ele em cima da sua penteadeira, em cima do móvel da sua sala, da sua casa. Toda vez que você olhar para ele, você tem que saber que Jesus está neste barco com você, no meio dessa tempestade. E ela falou: que lindo, professor. Todas aquelas coisas delicadas. Ela chegou em casa esses dias, vindo do ensaio do louvor, e quando abriu a porta da casa, ela tem a chave da casa, a mãe, traída, humilhada, estava em cima da cama com outro homem. Ela chegou na semana seguinte desesperada na escola. Olha o que é família. Só que isso não acontece em todas as famílias. Pode ser que tenha alguém que viva numa família com todas essas dificuldades, né, do plano relacional. Mas tem pessoas que cresceram bem saudáveis. Por outro lado, tem pessoas que crescem no ambiente da igreja, filhos que a gente pensa que estão saudáveis, estão bem, mas não estão. É só uma casca, é só uma aparência. O tempo todo eu tento ler os olhos e o coração das minhas filhas, o tempo todo. Porque não dá para esconder quando as coisas não estão bem. Não dá para esconder quando está doendo. Pai que não vê o filho com dor, me desculpe, mas é um sonso. Porque ele sabe quando está doendo. Se ele tem um pouquinho de atenção, ele percebe que alguma coisa não está bem. Ou por falta de compromisso, ou por preguiça, ou por descompromisso, ele não chega. Mas tem que ver também como chega, né? Mas o que é certo é que nós não estamos conseguindo chegar a um plano de compreensão e de entendimento. E é por isso que o último versículo de Malaquias, o último versículo da Bíblia do Antigo Testamento, fala de família. Diz assim: e ele restaurará não, e ele converterá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele, o Senhor, não fira a terra com maldição. Qual é a fórmula de Deus para que a terra não seja amaldiçoada? Que as gerações futuras não tragam maldição sobre a terra. Qual é? A fórmula de Deus é converter o coração dos pais aos filhos. Então, o que eu quero falar para vocês aqui hoje é um pouquinho isso aí. E para isso, irmãos, Deus me deu essa palavra numa noite. Eu levantei de madrugada e nesse momento eu escrevi toda a palavra. É muito simples, mas ela é profunda também, porque ela traz uma mensagem ao seu coração. Mas antes disso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 6. Quem tiver a Bíblia ali, ou no celularzinho, não sei, né? Efésios capítulo 6. Vamos lá. Esta é a palavra mais importante da Bíblia para os filhos. De novo eu vou falar com vocês. Lá dentro estamos falando para os pais. E aqui nós vamos falar para vocês. O meu foco aqui é o filho, é você que é filho, tá bom? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, nos 3 primeiros versículos, né? Os 3 primeiros versículos de Efésios 6. Diz assim: filhos, isso é um pedido, né? Não temos, filhos, obedecei a vossos pais
no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Já o versículo 4 fala para os pais: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Até nesse versículo 4 aqui tem uma diretriz de como os pais devem criar os filhos, né? Na disciplina e na admoestação. Então, o papel do pai é disciplinar, admoestar. Isso é amor. Então, eu costumo dizer, primeiro ama, depois cobra. Primeiro ama, depois cobra, né? E aí o que acontece? O texto nos fala de por que é preciso obedecer. Primeiro, porque é justo. Quem cuida de você merece obediência, a sua obediência, né? Quem se sacrifica por você, quem gerou você, quem te alimenta, quem te deu roupa, quem cuida de você, quem preserva a sua vida, é justo que você o honre. Assim como honramos as pessoas, honramos o chefe, honramos pessoas que são importantes para a gente. Muito mais pai e mãe, mesmo que essas pessoas não sejam dignas, entre aspas, por terem machucado tanto você, mas mesmo assim essas pessoas, biblicamente essas pessoas precisam ser honradas, porque a Bíblia diz que é justo. E Deus é um Deus de justiça. Se Ele é justo, logo, Ele ama quando um filho honra o pai, né? Então, primeiro é porque é justo. Segundo, porque fazendo isso, a Bíblia diz, você vai bem, você vai se dar bem, você vai se sentir mais feliz, mais tranquilo, obedecendo, honrando. A gente caminha melhor, a gente fica mais leve. A desobediência acrescenta um peso também sobre o desobediente, uma tristeza, querendo ou não, mas ele existe. Isso. Aí diz, respeite o seu pai e a sua mãe. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Tá bom? E por fim, para que sejas de longa vida. E aí entra aqui uma questão que eu acho importante relembrar a vocês. É muito raro, eu já vi casos assim, mas é muito raro um pai aconselhar um filho para que ele não viva longamente sobre a terra. É muito difícil, impossível um pai não dar um bom conselho a um filho, um pai não ser um bom conselheiro e desejar que o seu filho tenha vida longa sobre a terra, que gere filhos e netos. O desejo de um pai é que o filho tenha vida longa. E a fórmula que Deus encontrou para que isso acontecesse é o caminho da obediência. Eu tenho percebido, queridos, um aumento imenso, não só eu não, as ciências sociais têm mostrado isso, um aumento enorme de mortalidade juvenil. E isso está relacionado fundamentalmente à desobediência. Quantas vezes em conversas com jovens eles falam comigo, professor, não sei o que, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu falei, mas você vai fazer o que eu quero, você quer da sua vida, mas você não tem depois como marcar com as consequências, porque as consequências que vão assumir são seus pais. A menina de 13 anos engravidou e chegou na sala de aula e falou, professor, seu netinho está chegando. Eu falei, meu netinho?
é seu netinho, 13 aninhos a bichinha aqui, né? Um dia desse tamanhozinho assim. Mas você está grávida? Eu falo, não tem. Engravidei. Mas como você fez isso? Por que você fez isso? Aí depois de tempo que ela voltou com a criança lá, eu vi, peguei no colo, né? Aí ela fala assim, professor, se eu tivesse ouvido meus pais, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido. Essa é uma questão até que dá para segurar uma onda, porque pai e mãe vai criar. Mas e quando você se junta com alguém que vai te levar para a morte? Então o pai fala, filho, esse fulano, aquelas pessoas, não se aproxime daquelas pessoas, que as pessoas não vão trazer benefício para a sua vida, por favor. E o jovem se envolve com aquelas pessoas, ela sabe, o jovem sabe, o moço sabe que aquela não é a boa companhia, mas ele está atraído por aquelas pessoas. Ele sabe, mas ele é atraído. Ele até sabe, teoricamente. Eu já carreguei alça de pelo menos 3 caixões de alunos por desobediência aos pais, se envolveram com coisa absurdamente errada. Um deles, Bocão, eu falava com ele, foi a cara dele, pai, vontade de dar um calcinho, te dá uma coça. Levou um tiro na boca. O filho dele é Bocão. Tinha que acertar a boca, né? Bocão. Cheguei na casa dele e falou, o que você faz aqui, professor? Eu falei, vim te visitar, rapaz. Todo inchado. Levou um tiro na boca. Envolvido com droga. Depois fui lá no cemitério, São Domingo, carregando alça para o caixão para enterrar o local. Desobediência. A mãe ao meu lado, professor, tanto que eu conversei com ele. Crente, uma mulher crente, tanto que eu conversei com ele. Então, o mandamento do Senhor é um mandamento com promessa. E quebra de mandamento, quebra de princípios, traz consequências. Eu costumo dizer que esse é o mandamento da honra. Mandamento com promessa. Quebra o mandamento, quebra-se a promessa. Logo, não cumprir o mandamento é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, como eu posso converter meu coração aos meus pais? Isso é tão difícil. Até porque eu acho que estão antiquados, estão quadrados, estão medíocres, estão arrogantes, incompetentes até para me dar orientação, porque eu tenho estudo, eu tenho uma preparação, eu tenho uma boa formação humana, científica, cultural, e meus pais estão lá no século XIX ainda. Como eu vou seguir o conselho de pessoas que nem estudaram, que nem tiveram uma boa formação como eu tenho? Como eu vou parar para ouvir essas pessoas? São os pais. São os seus pais. Uma coisa que eu sempre me encantei em Luísa foi que ela nunca teve vergonha da mãe dela. Minha sogra falava de 10 palavras, falava umas 3 ou 4 erradas. Eu vou lá na catitumba do meu velho. Catitumba. Eu falava, E ela exibia a mãe como se fosse um troféu. Um dia eu perguntei a ela, a que deve, Carolina, tanta honra? Aí ela disse, eu vi minha mãe fazer coisas por mim, por nós, em situação de pobreza que você não tem noção. Você nunca viveu o que eu vivi, Dona Juninho. Ambiente de pobreza, de necessidade. Você não sabe o que mamãe foi capaz de fazer para poder fazer para a gente sobreviver, para fazer a gente feliz. Por isso eu honro. Não há nada nela que me incomode. Nada. Ela é simplesmente perfeita para mim. Eu vi Dona Carolina num leito de hospital, 1 ano internada, e um rodízio de filhos, netos. Tinha bisneto? Não, né? Filhos e netos. Rodízio.
que a mulher põe a unhazinha pintada, cabelinho arrumadinho, cheirosa. Era uma disputa para poder estar lá para cuidando da velha. As enfermeiras falavam assim: se isso acontecer, não vão ter mais trabalho no hospital. Isso é honra. Isso é honra. Ou seja, aquilo que minha sogra investiu, ela recebeu de forma multiplicada. A honra foi multiplicada. Então eu estou dizendo a vocês que nós estamos vivendo um período de desonra generalizada. E eu convoco vocês à revolução da honra. Vamos voltar ao princípio da Bíblia, ao princípio da palavra de Deus, a ordenança do Senhor para nossas vidas, para a vida de vocês, né? Para que vocês possam ir bem, caminhar bem, para que vocês possam ter vida longa, para que vocês possam ser felizes, andar com o coração leve. Olha, preste atenção, sonda seu coração. Se o seu coração anda apertado em relação aos seus pais, se a linha do enfrentamento, se o enfrentamento está sendo mais intenso, se você pensa nele, se aquilo traz uma tristeza, amargura, se há um sofrimento em você, quando você pensa nos seus pais, é porque está rolando alguma coisa que não está muito legal no plano bíblico para você. Eu acho que você está na hora de começar a pensar um pouquinho na honra. Eu tenho um lema que eu digo: honra ou morte, porque mandamento com promessa. Ou você honra, ou você morre. Mas você pode morrer de que forma? Alguns podem morrer literalmente, mas outros podem morrer espiritualmente. Outros podem morrer emocionalmente, afetivamente. Aquele sentimento de frieza toma conta, e você, que vem de um ambiente cristão, um ambiente, né, onde o evangelho foi ensinado, onde a família, você começa a esfriar do ponto de vista espiritual, afetivo, e você começa a perder muitas vezes, na maioria das vezes, você começa a perder a noção das coisas. Mandamento da honra: honra ou morte. Por isso, queridos, eu coloquei aqui, eu quero falar para vocês agora 5 coisas que mais machucam o coração dos pais. Isso é um segredo que vai ficar com a gente, tá? Vamos trabalhar essas 5 coisas que machucam o coração dos pais. Porque o mandamento da honra é a única coisa capaz de livrar os pais dessas situações aqui. 5 coisas. Poderia citar até mais, mas eu vou ficar com 5 coisas. Qual seria para vocês a situação que mais dói no coração de um pai? Pais que eu digo, os pais. O que é que mais machuca o coração de um pai? Vocês têm alguma ideia? Qual seria aquela coisa que o pai jamais gostaria que acontecesse com o filho seu? É o que mais assusta qualquer pai. O que é que mais assusta um pai? Eu vou dizer a vocês: ter que enterrar um filho. A coisa mais difícil para um pai é ter que devolver o filho ao pó. É inverter a ordem da natureza. Não existe dor maior para um pai, para uma mãe, do que se despedir de um filho, seja ele o filho que for. Eu já vi cenas que cortam, rasgam o coração da gente. Mas nenhuma delas me marcou tanto quanto ver a despedida do meu sogro do filho mais velho. O primeiro. O filho que trouxe os pais para a vitória.
Meu sogro falou assim, à beira da sepultura, comigo. Eu ao lado dele e disse, meu menino, Manival, quando estava lá na roça com a gente, plantando café, que a gente levava o café e a polenta. A gente comia café com polenta. E eu dava para ele a polenta, e o café já estava frio. Ele tomava o café, comia a polenta, a gente sentado assim, eu e ele e a mãe dele. E ele dizia assim, pai, não se preocupe não, um dia eu vou ser bem de vida, e eu vou levar vocês para comer Coca-Cola com bolo. Coca-Cola com bolo. Que ninguém tomar na roça Coca-Cola. Pode deixar, pai. E aí, ele fala, hoje está meu filho ali, 37 anos. Ele estava no primeiro ano do relacionamento com a Luísa. O segundo. E foi aí que viu, quando aquele caixão foi descer a sepultura, ele encostou a mão e falou assim, vai com Deus, meu filho, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E aí foram descendo o caixão, e nós fomos amparar aquele homem. Daí a 3 anos, seu Paulo morre também, agravou a situação cardíaca dele, porque ele não suportou a saudade do filho mais velho. Esse é o maior sofrimento de um pai. Davi viveu essa experiência. Davi enterrou pelo menos 3 filhos. Amnon, Absalão e o seu filho com Betseba, fruto do pecado. 3 filhos ele enterrou. Um deles foi doloroso demais para Davi. Absalão, um filho que ele amava. Ele amava muito Absalão, tanto que quando chegaram os mensageiros para trazer a mensagem, está lá em 2 Samuel 19, quando os mensageiros chegavam trazendo as mensagens, ele dizia, deve ser uma boa mensagem, deve ser uma boa notícia que estão trazendo da guerra, deve ser uma boa notícia. E cada um chegava outro, e cada vez chegava a notícia. Ele ficava na expectativa, até que alguém chegou e disse para ele, Absalão é morto. E a Bíblia diz que ele gritou, Absalão, Absalão, teu filho Absalão, Absalão, que é paz, príncipe da paz. E ele gritava, ele bradava, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E ali Davi passou dias no luto dele para enterrar Absalão. Amnon foi a mesma coisa. A Bíblia diz que o rei chorou profundamente a morte de Amnon. Mas vocês sabem o que esses 2 filhos de Davi fizeram na vida de Davi? Foram coisas dolorosas demais. Foram aberrações. Amnon tentou estuprar a irmã dele. Vejam vocês. Isso dentro da casa de Davi. E Absalão se deitou com as concubinas do pai. O rei possuiu as mulheres do pai. Desobediência, morte. Mas o maior sofrimento de Davi, o maior sofrimento de um homem é ter que enterrar um filho. Eu estou falando isso com vocês, irmãos. Eu não sei aqui, de repente vocês já tiveram experiências familiares de ter que enterrar um irmão ou algum parente, ou ver parentes de vocês se despedindo de filhos queridos ou de filhos rebeldes. Mas esse é um sofrimento que nenhum pai. Quando a Elisa adoeceu de morte, falência respiratória, foram 5 dias na UTI sem poder respirar, só com aparelhos, eu vivi a iminência da perda. É uma dor que talvez seja só superada pela dor da perda. Foi uma experiência tão forte que mudou para sempre a minha vida. Mudou para sempre. Mudaram todos os meus focos. Mudou inclusive a minha prática docente, a minha forma de trabalhar na sala de aula. Completamente. De professor conteudista, eu me tornei um homem acessível, um educador. De verdade, me tornei. Foi exatamente quando eu vivi o sofrimento da perda de um filho. Na iminência da perda de um filho.
Isso é muito doloroso para um pai. Só que tem pai que vão perdendo os filhos de outra forma. Essa é uma perda irreparável, porque o filho não volta mais. Mas tem circunstâncias que os pais vão perdendo os filhos assim, como se fosse água dos dedos. Por exemplo, quando eles percebem que os filhos vão ficando inimigos uns dos outros e também seus próprios inimigos. É uma morte em vida. Eu conheço famílias onde os filhos, os pais morreram por seus filhos, a ponto de dizer o seguinte: professor, não me faz falta alguma, não me faz falta alguma dos pais. Eu digo, você pensa que não, mas faz falta. O que é certo, irmãos, é que este é o fato que mais machuca o coração de um pai: ter que se despedir de um filho. Segundo, o que é que mais machuca o coração de um pai? Ou o coração dos pais? Segundo, primeiro, sepultar um filho. Segundo, ver o sofrimento de um filho e não poder fazer nada. É mais ou menos o que Fabrício estão vivendo hoje. De repente o riso se fez pranto. De repente o vento mudou. O que era alegria se transformou em dor, em sofrimento, em agonia. Fabrício daria, neste momento, todo o sangue dele, toda a vida dele, para substituir aquele sangue da Lara, para que ela pudesse se tornar sangue agora. Ele daria a vida dele agora. Amanhã estaria sendo enterrado aqui, mas a filha estaria viva. Ele daria vida por causa da Lara. Porque nenhum pai suporta ver o sofrimento de um filho e não poder fazer nada. Ter que esperar a vontade de Deus, ter que esperar a medicina fazer o que tem que ser feito, os protocolos, e papapá, e ver aquele sofrimento todo crescendo, e aquela agonia tomando conta do seu coração. Isso é algo que machuca, que traz dores terríveis ao coração dos pais. Essa é uma circunstância muito difícil para o pai. Meu pai dizia para mim que, quando eles moravam na roça, ele lembra da mãe dele. A comida era uma coisa muito escassa, e ele lembra da mãe dele fazer assim, juntar. Eles trabalhavam para outras pessoas lá e eram pobres. Diz que ele juntava as comidas, ela fazia comida e botava para os filhos. Eram 11 filhos. Os mais velhos iam comendo e falavam assim: ó, não tem mais comida para a mamãe lá, ela vai ficar sem comer. Aí disse que eles iam. Ele falou: meu filho, a gente ia deixando um pouquinho. Ah, mas não, desculpa, não quero mais não. Ah, não quero mais não. Aí, não, vocês têm que comer, e você quer mais, fulano? Os pequenininhos querendo comer mais, e ele segurando aquela comida. Aí ele disse que lembra, depois ela pegava os pratinhos, como que estavam nos restinhos, e ia comendo aquilo ali. Ela comia o resto, mas ela não deixava os filhos sem comer. Isso aqui, irmãos, é a prova de que o terceiro maior sofrimento de um pai é não poder prover o alimento ou dar o melhor para os seus filhos. Isso gera uma dor enorme no coração dos pais. Um desemprego pode chegar a qualquer momento na família de qualquer um de vocês. E aí você vê o pai ter que cortar isso, cortar aquilo, não pode. Como um garotinho que chegou na escola na quinta série, um choradeiro, o que foi, filho? E o menino não parava de chorar. Ah, porque meu pai me tirou da escola particular onde eu estudava. Ele não teve como pagar mais, aí eu vim para cá. Eu deixei meus amigos, de um dia para o outro ele falou: você vai sair da escola particular, acabou. Aí, professor, eu vim para cá, e aqui eu não conheço ninguém, eu estou triste, estou sofrendo, e chorando. Ele ficou um mês na escola e foi embora. Saiu da escola. Porque ele não conseguiu suportar o momento de dificuldade que, né? Aí ele disse para mim uma vez que ele estava no supermercado. Aí ele falou: pai, eu posso pegar aquele biscoito? Ele falou: filho, pega esse não, vamos pegar outro, mas pode ter certeza que um dia papai vai vir aqui com você, só nós dois.
e nós vamos comer, você vai comer um pacote desse inteirinho, mas deixa o papai voltar a trabalhar. Aí o menino contou para mim, dizia assim: professor, eu senti que meu pai quase chorou naquela hora. Naquela hora eu entendi o que é dificuldade. Quando é que a gente para entender a dificuldade de um pai? A dificuldade dos pais da gente não poder dar a gente tudo que eles querem dar. Então, quando um filho diz para um pai que você é incapaz de me dar o que eu quero viver, eu quero ter uma vida melhor e você não faz isso comigo, eu quero morar numa casa melhor e você nós só ficamos nesse barraco aqui. Você tem noção quanto isso pode machucar e ferir e desonrar o pai e a mãe? Eu estou provocando vocês a pensar nessa situação. Se coloque no lugar dos seus pais. Seu pai não teve oportunidade, ou se teve, não estudou como deveria, não tem uma profissão digna no sentido de dar a ele uma melhor condição de vida. Mesmo assim ele não perdeu a dignidade como trabalhador. Ele não tem as posses que você gostaria que ele tivesse. Isso é uma coisa que machuca um pai, machuca os pais. Não poder prover o melhor para os seus filhos. De sair, eu lembro quando a gente era criança, a gente ia fazer compras, mamãe comprava tecido, era muito comum isso fazer o tecido, a roupa para a gente. Mas eu lembro de ver minha mãe contando o dinheiro assim, falava assim: depois a gente volta, tá? Para ver isso aqui. Aí saía. Eu não era bobo, eu sabia, dinheiro não dá para comprar isso. Eu já um mocinho, ainda garotinho, eu entendia que eu não podia forçar a barra dos meus pais, porque ele não podia comprar, não podia. Já sabia. Mas como é que você lida com a situação dentro de casa? Né? Como é que você lida? Com o momento de escassez, de dificuldade? Olha, está na hora de pensar nessas coisas. De agradecer a Deus pelo que você tem. É um pouco, mas é o que você tem. Glorifica a Deus por isso, exalta a Deus por isso. E vamos correr atrás para ter algo melhor. Mas o que é certo é que este sentimento machuca profundamente o coração dos pais. Quarto, este sentimento é forte no coração dos pais. É quando os filhos os tratam com humilhação. Né? Um filho responde com agressividade, com ironia. Eu coloquei aqui com arrogância. Não tem nada mais perturbador para um pai do que ver um filho tratado com ironia. Vocês não podem fazer isso. Não humilhem o pai. Não humilhem os pais de vocês. Não os tratem com deboche, virando boca, mudando o tom de voz, destratando a autoridade deles. Vocês não têm noção, vocês estão brincando com fogo. Estão brincando com o fogo de Deus. Porque estas pessoas que estão ali foram colocadas por Deus para cuidar de você. Ainda que seus pais tenham falhas, e sejam muito falhas. Mas um tratamento deselegante com os pais, e o que a gente tem mais visto hoje no meio da meninada da primeira infância, é isso. Chega ao absurdo de pai de menino enfiar a mão na cara do pai, da mãe, na frente das pessoas, e os pais, sem saber o que fazer, desesperados, deixam os meninos fazerem o que querem. É uma coisa absurda. Eles estão perdidos. Porque esse é o papel do diabo. É desorientar os pais quanto que eles devem fazer. Eu nunca fiquei perdido na hora de disciplinar um filho. Nunca fiquei perdido. Se era para usar vara, eu usei vara. Se era para castigar, eu castigava.
Elas estão aqui me ouvindo, as duas comigo. Às vezes eu percebo no coraçãozinho delas uma vontade de falar algumas coisas, algumas verdades que elas gostariam de falar para mim, quando elas sabem que eu estou errando. Mas eu percebo que elas ficam assim: como eu vou falar para ele que ele está errando? Hoje, antes de sair de casa, a coisa ferveu um pouco lá. Está rindo? A coisa ferveu. E a história é sempre a mesma. Não tenho roupa para vestir. Isso acontece em todas as casas de mulheres. E aí eu fervo. Eu começo a ferver. Eu estou com essa calça aqui tem 3 semanas. Você tira, ela fica em pezinho assim, ó. A mulher quase separou de mim por causa dessa calça já. Mas amanhã nós vamos dar um jeito nela. Em nome de Jesus. Vamos dar um jeito nela. Bom. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: como você se aproxima e fala com o seu pai? Analisa o que eu estou falando. A forma como eu me dirijo ao homem que é o meu genitor, que é a autoridade sobre a minha vida. Vocês precisam restaurar, nós temos que restaurar o respeito. Lembra que eu falei com vocês dos 40 anos, quando eu estava com meu pai no hospital? Foi ali que eu vi a envergadura do homem que eu tinha na minha casa. Eu falei para ele: pai, por que você não contou essa história quando eu era adolescente? Por que você não me contou essa história de amor quando eu tinha 20 anos de idade? Eu só fiquei sabendo agora com 40 anos. Depois desse dia, eu comecei a beijar meu pai. Foi uma relação totalmente diferente, Márcia. Mas por quê? Surgiu um momento de diálogo entre nós. Nós conversamos, abrimos o coração para o outro. Eu tive a oportunidade de ouvir o meu pai uma noite inteira. Ele contou, ele chorou, se emocionou. E falou do momento que a mamãe falou que ele estava grávida, que ela estava grávida de mim. E ele falou: se for um menino, vou dar o nome do meu pai, Juvenal. Depois que eu nasci, ele falou: não vou dar o meu nome. E eu glorifiquei Jesus por isso. E depois ele contando a alegria de poder estar comigo, de cuidar de mim. Eu falei: meu Deus, do jeito dele, aquela simplicidade dele. Na noite seguinte, eu voltei a ficar com meu pai no hospital. Eu lembro que ele falou: filho, eu estou com muita dor. Eu falei: pai, então eu vou orar por você. E aí ele puxou um pouquinho assim o lençol e tirou o lençol para que eu pudesse ungí-lo. E pela primeira vez eu vi a nudez do meu pai. Eu nunca tinha visto meu pai nu. Porque isso é muito comum entre os antigos, não ver a nudez do pai. E eu vi meu pai nu. E ali aquilo tudo foi muito diferente para mim. Eu falei: meu Deus. Meu pai em cima de uma cama. Eu peguei aquele óleo, eu passei o óleo sobre onde foi todo, em cima, pelo menos do lado onde foi feita a incisão enorme. E ali eu orei por ele, ungi. E quando eu estava orando, meu pai adormeceu e dormiu. Outro dia, ainda é madrugada, e depois eu levantei para ver o que ele estava precisando. Ele falou: meu filho, eu não estou sentindo dor alguma. Meu filho, olha, você tem um dom de cura. Deus te deu um dom de cura. Olha a palavra do meu pai. Você orou e a dor sumiu, meu filho. Meu Deus, meu pai já está me dando um dom de cura. Eu falei: isso vem dele, papai, calma aí. Mas olha só, você orou, mas ele não sabia, ele não tinha noção de como eu orei. Pela primeira vez eu fiz uma oração para o meu pai, sentindo aquela coisa de estar orando pelo meu pai, o homem da minha vida. E dali para frente, daquela data para frente, os nossos encontros são festas. A gente se abraça, a gente se beija, quase que beija na boca às vezes. Vai beijar, fica lá, não sabe onde vai. Um dia eu dei um beijo na boca dele. E falou:
beijo você na boca, meu velhinho. Aí dá um abraço nele. Ele me pega assim, treme. E eu pensei, por que eu e meu pai? O que aconteceu comigo com meu pai? Houve uma conversão. Nós passamos a conversar mais, a dialogar mais. E ele pôde conversar comigo coisas que ele nunca tinha dito. Tem coisas que ele falou comigo que eu não vou falar para você aqui, que nem minhas filhas vão saber. Mas que ele falou comigo. Por exemplo, situações de humilhação que ele passou para tentar casar com minha mãe. Não vem ao caso que eu vou expor muito meu pai nessa circunstância. Ele disse, meu filho, eu falei, pai, como é que você viveu tantos anos com a minha mãe? Minha mãe é uma pessoa difícil, uma mulherzinha dura. Aí ele vinha assim, meu filho, eu lutei com sua mãe muito tempo. Né? Eu amei sua mãe, eu amo sua mãe. Como é que diante de uma dificuldade com ela eu vou desistir daquilo que eu lutei a vida inteira para conseguir? Ele mostrou ali a grandeza do amor, a grandeza da relação, né? E hoje você vê, quando eu vejo os dois na cozinha, um fazendo arroz e um mexendo, não sei o que, e ela brigando com ele, Lorival, não é assim? Lorival, coloca esse pano na gaveta, ele está surdinho. Coloca esse pano na gaveta, colocar o sai com o pano para cá, não, ele vai aqui. Eu fico sentado vendo aquilo, eu falo, meu Deus, Luísa está aqui há uns 30 anos, 20, 30. Como é que Priscila e Elisa vão nos tratar? Você pensa, eu não sou fácil, eu sou um cara enjoado. Luísa, 2 vezes e meia. Como é que essas duas vão cuidar da gente? Aí vem a honra. Aí eu quero ouvir humilhação. Aí eu quero ouvir esses velhos enjoados. Vocês vão me ferir muito se eu ouvir isso de vocês. Não é justo. Não é justo que eu ouça isso de vocês. Você pode até achar e pensar, vai falar comigo? Não. Eu quero ouvir, paizinho, vem aqui no nosso quarto tem um ar-condicionado, deita aqui. Um dia eu levei meu pai em casa, falei, pai, descansa um pouquinho no meu quarto aqui. Aí com o ar-condicionado, eu liguei o ar-condicionado. Logo nós colocamos aqui, tinha aquele ar, ele veio assim, não, foi no quarto de vocês que eu coloquei, tá um ar mais antigo. Aí, não, deita aqui, pai, aqui tem um ar-condicionado. Aí minha mãe, não liga esse ar, não vai gastar mais energia, Lorival. Aí ele, hein? Por que não? Por que ele vai botar algo fresquinho? A vida inteira eu gastei dinheiro com ele, agora vai ter que cuidar de mim. Aí eu falei, isso aí, pai, deita, entra aí, deitou, dormiu, irmão, no geladinho, clima europeu, delícia. Hora da honra, a hora do retorno, a lei do retorno. Agora eu lamento muito, depois dos 40 anos, eu saber de fato da minha história. Então eu vou falar uma coisa com vocês. Uma coisa bacana que você pode fazer com seu pai. Estou caminhando para o último item que entristece o coração de um pai. Por que vocês não usam a tática de aproximação? Do diálogo. Conversem, saiam juntos. Esse processo de restauração de Deus, ele não vem assim, um anjo vem e toca no lábio do seu pai assim, pum! Aí seu pai está lá, filho da mãe, seu safado, então, brigando com você. Aí o anjo toca a boca dele e o seu pai fala assim, filho amado, querido, não vai acontecer isso não. Ele vai continuar com o temperamento dele, o jeito dele de ser, você também. Só que vocês vão ter que construir essa relação. Vocês concordam comigo? Entende o que eu estou falando? Vocês vão ter que dar tempo um ao outro.
Vocês vão ter que sentar juntos. Mãe, hoje, deixa que eu faça isso para você. Ela vai olhar e falar assim: hoje a salvação chegou nessa casa. Mãe, olha, é o seguinte, hoje eu vou cuidar da cozinha para você. Qual filha já fez isso aqui? Júlia, com certeza. Você já fez? Olha quem falou que fez aqui. Como é o seu nome, querido? Leandro? Rian, você fez isso com sua mãe? Você falou: mãe, hoje eu vou cuidar da cozinha? Você lavou as coisas para ela? Direitinho? Passou lá, espuminha lá, limpou? Como é que era aquele negócio lá? Passou, jogou assim. Direitinho você fez? Você gostou quando você fez isso? Você se sentiu bem? Na hora é chato, né? Dá um cansaço, não dá? Mas você gostou? Aprenda aí, marmanjo, com o pequenininho lá, ó. Marmanja. Aí, flamenguista. Aprenda. Você tem que ter atitude. A restauração, a conversão vem com atitudes. Às vezes eu vejo as meninas do LOM postando fotos dele na internet. As netas juntas, os filhos juntos, e paparicando de LOM. Eu falo: meu Deus. É justo isso? É justo. É honra? É honra. Gera o que em vocês, depois daqui dali? Gera uma alegria, uma paz. Isso faz bem. Para que te vá bem. Você vai se sentir bem. Você vai viver bem. Você vai caminhar bem. Porque isso faz bem. Vocês entendem o que eu estou falando? Parece uma coisa simples, mas não é. Atitude é um negócio que é complicado. E por fim, das 5 coisas que machucam o coração dos pais, a última é ver um filho no mundo afastado do Senhor. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a eternidade. Eu ensinei minhas filhas, eu vivi o Evangelho dentro de casa, eu me sacrifiquei por elas, eu me vigiei o tempo todo. Eu fiz questão que elas vissem em mim fruto do Espírito. E aí eu vejo uma filha minha no mundo, ou uma pessoa desgarrada do aprisco, né? Do curral das ovelhas. Isso é um negócio que até seca a minha boca quando eu penso nisso, porque tem a ver com a eternidade. Eu fico imaginando os pais, a quantidade de pais que sofrem diante de uma televisão, de ver um filho que foi ensinado, aprendeu os caminhos do Senhor, e vivendo uma vida de pecado, de dissolução. Não se enganem. Essa história dos pais ficarem: Deus tem promessa para ele. Não, aquilo ali. Mas no fundo há uma dor que corta o peito do pai. Será que eu posso confiar nessa promessa? Será que realmente há no coração do meu filho temor? E será que um dia ele vai realmente se voltar para o Senhor? Porque às vezes é só conversa para fora. Na verdade, o coração há um temor enorme de que aquele filho possa fechar os olhos e abrir o inferno. Não há nada que doa mais no coração. Essa é uma dor terrível. Então presta atenção. Quando minhas filhas eram pequenas, eu não tive o privilégio, minha mulher que fez, ela aproveitou a oportunidade, estava em casa, minha mulher levou minhas duas filhas a Jesus, expôs para elas o Evangelho. Elas tinham uma noção do que é o Evangelho. Priscila, eu lembro principalmente, ela me contou, Luísa me contou detalhadamente, como ela conversou com Priscila sobre a mensagem da cruz, como ela expôs o plano da salvação, falou com Priscila qual foi o ministério, qual foi o propósito de Jesus quando veio. E ela disse que Priscila entendeu, fez uma oração, entregando a vida dela a Jesus. E aos 12 anos, você se batizou, não é isso? 12 ou 13 anos. E aí eu falei: Senhor, será que minha filha entendeu a decisão que ela fez
Será que eu posso? Aí eu começo a olhar os sinais, começo a ver o fruto, para ver se há a vida de Deus na vida da minha filha. Então qual o propósito? Qual é a grande obra que um pai pode deixar para um filho? Levá-lo a uma vida com Deus, levá-lo ao caminho da salvação. Essa é a maior herança que eu posso deixar para vocês. Certamente nenhuma outra herança é mais importante do que essa. E aí, irmãos, eu fico pensando, pais que consomem os seus dias envolvidos com as coisas deste mundo para dar aos seus filhos a melhor vida possível no plano humano material, mas não ocupam nenhum tempo dos seus dias para uma oração, para uma vida com eles, para um testemunho, para um cuidado e para levar seus filhos à salvação. Ele está acumulando palha, vai queimar tudo no fogo. A única coisa que um pai pode deixar de herança real na vida de um filho é a vida eterna. É levar seu filho a conhecer o Evangelho, a conhecer Jesus de Nazaré. Principalmente pelo exemplo. Não há. É muito difícil para um pai ver um filho no mundo. E é por isso, irmãos, que você vê nas reuniões ali, mesmo que nós aqui, várias mães indo à frente. Uma vez eu entrei numa comunidade ali em São Paulo, estava lá na rede São João, no domingo à tarde, aquela confusão, aquela rua cheia de jovens, adolescentes, travesti, prostituta, homossexual, e você passa na calçada assim, eu estava no hotel na Ipiranga, você passa no hotel assim, passa na rua, as pessoas se oferecem para você. Se oferecem para o sexo. E eu passei por meu Deus, que lugar opressor, que coisa é isso, meu Deus, que é a cidade? O que é a cidade? O que é a metrópole, Senhor? Que inferno a vida dessas pessoas? Mendigos nas ruas, negócio doido. Aí tinha uma descidazinha assim, e eu ouvi uma cantoria, eu entrei. Quando eu entrei, irmãos. Aí eu não sei, eu entrei assim, sentei. Quando eu vi que eu estava sentado num lugar que só tinha mulheres. Aí eu olhei para eu fui lá de lá que só tinha homens separados. E aí o pastor estava falando, aí daqui a pouco ele fez um apelo. Aí foi aquele monte de mulher à frente. Uma com a camisa, outra com retrato, outra com não sei o quê, outra com um short, outro, cada um levando de filhos. Eu não tinha celular na época, não tinha essas coisas. Se eu pudesse tirar uma foto, aquelas imagens, aquelas fotos, e a luta daquelas mães, daqueles pais, por seus filhos. Às vezes, nem deram um bom exemplo. Às vezes até rejeitaram, abandonaram os seus filhos, entregaram os seus filhos. Mas, agora conhecendo o Senhor, elas estão ali, clamando a Deus para que mude o coração dos seus filhos. Você já imaginou o quanto dói a uma mãe ter que enterrar um filho, sabendo que o seu filho não teve uma oportunidade de conhecer Jesus? Eu estava no Jardim da Paz, no enterro do Petroneto. Estávamos lá, e aí, irmãos, uma moça falando, uma moça estava por trás da vidraça assim, me olhando. Quando eu acabei, eu saí, ela falou: moço, o senhor é pastor? Eu falei: não, eu prego aí e tal. Dá um pulinho lá, minha mãe, meu irmão foi assassinado, minha mãe é uma crente, meu irmão não quis aceitar Jesus, mamãe está desconsolada, mamãe está lá na beira daquele caixão, dá uma palavra para ela. Irmãos, como é que você dá uma palavra numa situação dessa? Minha mãe está desconsolada. Lá fui eu, naquele salãozinho, chega lá, aquela mulher sentada à beira do caixão, aquele homem, aquela cara enorme, inchada, encostado na parede, o outro, um grandalhão, aquela cara de ódio, outra assim. Eu falei: Senhor, o que eu falo nesse lugar, Senhor? Que sofrimento daquela mulher. Claro que eu comecei por ela. Eu falei: certamente Dona Maria nunca sonhou com esse dia. Quando o menino nasceu, ela não planejou para ele um momento como esse. Aí ela me olhando assim, eu dei uma palavra. O Espírito Santo de Deus foi me dando graça, me dando leveza, para trazer conforto àquele coração. Pedi à família que não levasse aquilo na base do ódio, da vingança. E aí eu falei com ela:
Dona Maria, a salvação é um mistério, Dona Maria. Seu filho pode ter sido salvo na hora da angústia. Ele ouviu a palavra do Senhor. Na hora da angústia, a Bíblia diz: hei de confiar em ti. Ela me olhava com 2 olhinhos assim, na esperança de se apegar a alguma coisa para dizer: meu filho foi salvo. Mas é a dor de um pai, de uma mãe, diante da eternidade de um filho. Nós não geramos filhos para o inferno. Nós geramos filhos para o céu. Portanto, queridos, o que eu estou falando com vocês é coisa muito séria. É coisa muito séria. Deus vai cobrar de vocês isso. Deus vai cobrar de vocês isso. Isso é algo que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Eu, como filho, o mandamento é esse: honra, pai, disciplina. Deus vai cobrar de mim. Eu te dei 2 filhas. E aí? Vai cobrar. Mas agora é o tempo da honra. É tempo de conversão. Conversão é arrependimento. Senhor, eu preciso me arrepender do que eu estou fazendo com meus pais. O arrependimento leva ao perdão. E só o perdão leva à honra. Não dá para você chegar se você não se arrepender. Arrependei-vos é a mensagem do Evangelho. Não feche seu coração para essas coisas, porque tudo que eu estou falando aqui é o que a palavra nos ensina. Portanto, para um pai enterrar um filho, ver o filho sofrendo, não poder fazer nada, não poder prover o alimento e o melhor para os filhos, ser humilhado por um filho, desprezado por um filho, e por fim, ver o seu filho no mundo, são situações que machucam profundamente o coração dos pais. Mas é provável que você tenha um pai também ferido, muito ferido, e você sabia que você pode ser um instrumento de Deus para curar seu pai, para abençoar seu pai. Sabe o que eu percebo lá em casa? Que meu pai, que eu estou me tornando um orientador espiritual do meu pai. Até então, meu pai era o meu guia. Entendeu, Márcia? Agora ele me consulta para tudo. Filho, você acha assim? Você acha? Tudo ele me consulta. Coisa simples. Eu falei, será que as coisas não se inverteram? Será que agora eu vou ter que cuidar dele como um pai, como ele cuidava de mim? 89 anos. Conversão. Converteu o coração. O seu coração. Dos seus pais. Esse é o clamor do Espírito nesta noite. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu vou pedir agora para você voltar lá na sua casa agora. Em pensamento você vai abrir a porta da sua casa, você vai entrar dentro da sua casa. Lá você vai encontrar seus pais, seus familiares. Mesmo que você não tenha um pai ou tenha uma mãe, com quem você vive, quem é responsável por você. Pode ser um pai ou a mãe do coração. Você vai entrar dentro de casa e você vai lembrar, traz à sua memória agora os momentos que você tem tido com essa pessoa que é o responsável, ou são os responsáveis de cuidar de você, ou que cuidaram de você. Como tem sido o seu trato com essas pessoas? De que forma você tem contribuído para que esse ambiente seja um ambiente propício à honra e à dignidade? Como é que está a sua vida com seus pais? Aquele relacionamento que era afetuoso, que era carinhoso quando você ainda era menor, aquelas palavras que fluíam, aqueles sentimentos, para onde foram todos aqueles sentimentos? Para onde foram aqueles momentos de toque,
de afago, hein? De cheirinho, de abraço. Para onde foram todas as palavras afetuosas? Para onde foram? Vocês têm se tratado agora de forma agressiva. E toda vez que você pensa nos seus pais, você pensa de forma deselegante. Ou toda vez que você dirige a palavra aos seus pais, é de uma forma arrogante, prepotente. Você está lidando com quem? Com seus pais. Para onde foram todos os sentimentos? Você agora tem visto o seu pai como um homem chato, um homem que não está mais à altura para dar diretrizes para a sua vida, porque agora você é um ser humano, você agora é adulto. Você sabe o que você quer da sua vida. E aí você começa a desprezar aquilo que antes para você era fundamental para a sua felicidade. E você sabe que aquele sentimento, aquilo que existia antes, aquele ardor que havia no seu coração quando você estava com seus pais, já não existe mais. Porque a sua mente, o seu coração está num outro plano, outra circunstância de vida, e você já não é mais tão feliz, propriamente dentro da sua casa. O que está vendo? Está na hora de voltarmos ao primeiro amor e à prática das primeiras obras da nossa vida familiar. Nossos pais são dignos de honra. Mesmo se ele for um alcoólatra, mesmo sendo sua mãe uma pessoa que nunca te deu a devida atenção, mas você agora que tem Jesus, se você tem uma experiência com Cristo, você pode ser o elemento chave de Deus, a estratégia de Deus para mudar as coisas dentro de casa. Eu quero orar por vocês nesta hora.